Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos. Que a Shalom do Senhor esteja sempre com vocês em todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma terça-feira. Meu nome é Rony, para aqueles que ainda não me conhecem, e também para aqueles que vão nos acompanhar através do nosso canal do YouTube. Amém? Irmãos, eu vou encerrar minha parte hoje, né? Vocês vão se ver livre de mim nas terças-feiras por um tempo. Semana que vem é a Fábio que vai estar dando continuidade aqui, vai trazer outros assuntos a respeito dessa batalha espiritual, e vamos entrar um pouquinho mais a fundo do que nós já entramos, amém? Semana passada, nós falamos bastante coisas aqui, falamos sobre, só repassar aqui, falamos sobre os anjos, né, tanto anjos caídos, quanto os anjos da luz, e falamos também sobre os demônios, né, de onde cada um vem e onde que cada um age. E também encerramos, semana passada, falando sobre algo que, às vezes, atemoriza um pouco o crente, né, que é a tal da retaliação. Então, nós falamos um pouquinho, né, espero que, se vocês não procuraram, que procurem sobre a lei de Talião, vocês vão compreender um pouquinho mais sobre essa questão da retaliação, por que que não pode haver essa retaliação para o crente, para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Finalizamos, então, com um versículo aqui, para edificar e aumentar a nossa fé, que estava lá em Lucas 10, no versículo 19, que diz: Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Glória a Deus. Então, irmãos, com esse texto aqui, acredito que se ele não aumentar a sua fé, se ele não te encorajar, nós vamos orar por você no final, irmão, tá? Porque eu creio que só esse versículo aqui, ele já é o suficiente para nos encorajar nessa caminhada. Amém? Hoje nós vamos ver, né, vamos falar um pouquinho sobre as 4 esferas de ação, né, das trevas, tá? Que ela se manifesta e que age aí no mundo espiritual, tá? Nós falamos também já sobre esses 4 ministérios do inferno, né? São 4 esferas ou 4 ministérios do inferno. E como que se chamam esses 4 ministérios, esses seres que agem, então, nessas esferas? Normalmente a gente ia responder como sendo os anjos das trevas ou os demônios, mas hoje nós vamos observar que até mesmo esses seres que operam nessas 4 níveis de ação, eles são chamados de o exército de Deus. E por isso que eles podem nos tocar. Nós vamos observar através dos textos aqui. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios 6, no versículo 12. Vamos lá. Vou deixar aqui já anotado também. Então, Efésios 6, versículo 12. Vamos ler lá? Para nós não termos dúvida. E vai dizer assim: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra governadores das trevas do mundo e contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Amém? Algumas versões vai estar um pouquinho diferente, tá? Algumas versões vai estar dizendo assim, ó: principados, as potestades, hostes e dominadores, ou dominadores da maldade. Então, que nós vamos ter essas 4 esferas. Amém? Importante que você anote isso. Ou na sua Bíblia, que você venha aí, sublinhe isso também na sua Bíblia. Amém? Principados. Ele vem da palavra arques.
que significa o líder. Potestades significa potências, governos, são as áreas de ações. Hostes, né? As hostes da maldade. Ele está falando sobre sistema, sistema do mundo. Que sistemas são esses? Todo tipo de sistema. Sistema político, sistema econômico, todo tipo de sistema que rege o mundo, essas hostes da maldade vão estar agindo. E nós temos que observar uma coisa. Aqui ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, hostes, dominadores nas regiões celestiais. Ou seja, a ação, essas 4 ações, ela se dá justamente nas regiões celestiais. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso e nós vamos compreender que, além das nossas prisões, que a Fábio vai trazer, algumas prisões mentais, mas as prisões que às vezes nós temos no corpo físico através dos demônios, nós também observamos que através dessa ação, desses principados, dessas potestades, das hostes, dos dominadores, nós também temos prisões celestiais. E como assim prisões celestiais? A Bíblia diz que nós temos o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo natural. E nada do que é aparente foi feito do que é aparente, ou seja, o mundo natural, ele é uma cópia, um modelo do mundo espiritual. Então, quem veio primeiro? O mundo espiritual. Ou seja, muitas vezes nós estamos aprisionados nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. E isso nos reflete no nosso mover, no nosso caminhar no natural. Só que essa prisão, às vezes a gente acha assim, mas é algum espírito maligno. Não, você está preso nas regiões celestiais. Amém? Dominadores. Esses dominadores, né, para os homens que estão assistindo aqui e aqueles que vão assistir, não só os homens, né? Vamos falar de um modo geral, na verdade, porque quem é afetado por esse dominador aqui não são só os homens, mas, digamos, todas as pessoas que acabam tendo acesso, né, à internet, ou enfim, são afetados por isso. Essa palavra, ela vem do grego, se chama porneia. Que significa pornografia. Então, essa ação, né, desses dominadores, ele age justamente nesse setor da pornografia, a prostituição, todos esse sistema na questão sexual. Então, nós temos o principado, potestades, as hostes e dominadores, que agem nessas regiões celestiais. Amém? E vamos ver outras ações que também têm, que se manifesta aqui na Terra. Primeiro, vamos colocar aqui de novo. Outra coisa. Vão anotando, irmãos. Se vocês tiverem dúvida, ou alguma coisa que passou, depois vocês vão perguntando para a gente aí. Amém? Outra ação que se manifesta aqui. Devorar. Migrar. Cortar. E destruir.
Então, aqui tem 4 esferas de ações aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Tá? Primeiro, devorar. Segundo, migrar. Terceiro, cortar. E o quarto, destruir. Amém? Onde que nós vamos observar esses textos aqui? Esse primeiro aqui, devorar. Abra a sua Bíblia lá. Deixa eu ficar desse lado aqui que você vai poder acompanhar. Abra a sua Bíblia em Malaquias. É um texto conhecido, né? Nós já falamos aqui em outras ocasiões, mas eu vou repassar porque o Senhor me abriu os olhos para um detalhe acerca desse texto e eu achei muito interessante, né? Não é novidade para nenhum dos irmãos. Esse texto aqui ele vai estar falando sobre, sim, os dízimos e as ofertas, e o Senhor me chamou a atenção para algo diferente nesse texto aqui. Então, Malaquias 3, vamos ler aqui um pouquinho, sobe um pouquinho ali no versículo 6, para nós ter um contexto. Ele vai dizer assim: pois eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias que vossos pais vos tendes desviados das minhas ordenanças e não as tendem guardado, não as tendes guardado. Retornai para mim e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós dizeis, em que havemos de retornar? E o Senhor diz, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós roubais, mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes toda esta nação. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento e na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. E olha só o versículo 11. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo, antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, primeira coisa, nós sabemos aqui que o dízimo e a oferta, ele vai repreender nessa área do devorador. O Senhor vai estar repreendendo ele, esse devorador. Outra coisa que nós observamos nesse texto, muitas vezes nós olhamos para esse texto só como bênçãos naturais. Então, se eu devolver o dízimo e ofertar, eu vou estar abençoado nas minhas finanças. Amém. Amém, irmãos. Eu não vou dizer que o dízimo ele vai te prosperar, tá? Digamos, de te enriquecer. Mas eu até creio na prosperidade do dízimo em relação a que só o fato de você estar protegido pelo Senhor já é uma prosperidade. Só o fato de você não ter essa maldição, como aqui fala no texto, indo atrás de você, também já é uma prosperidade. Nós temos que entender uma coisa, eu até acabei não trazendo isso aqui, mas eu vou falar aqui rapidamente para os irmãos. Qual que é a diferença entre bênção e maldição? É só o espírito que te persegue. Porque a maldição, o que que é? É um espírito que vai te perseguir. O que que é a bênção? É um espírito também que vai te perseguir. E se você pegar, você vai ver alguns textos que a bênção do Senhor vai te perseguir, vai correr atrás de vós. O que que é isso? É um espírito. Só que é um espírito de bênção. Amém? Então, quando você cumpre aqui com esse princípio do Senhor, que você devolve o seu dízimo e a oferta, você está guardado pelo Senhor. Esse espírito de maldição não estará atrás de vós, não estará em perseguição de vós. Amém? Só que, quando eu comecei a ler aqui, onde o Senhor diz, no versículo 10, ele vai dizer assim, trazei todos os dízimos para o armazém para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Lembra como nós falamos lá sobre abrir as janelas do céu? Quando nós aprendemos sobre Gênesis e sobre Noé? O que que fala sobre as janelas do céu? É derramar a água. E o que que a terra precisa para gerar o fruto? Água.
para poder gerar esse fruto. Amém? Então, o que o Senhor está dizendo? Me provai nisso. Se você devolver o dízimo e oferta, ele não está dizendo só que eu vou te enriquecer, não é isso que está dizendo. Mas o que o Senhor tem nos mostrado? É que ele vai preparar um ambiente, que o ambiente vai ficar favorável para tudo aquilo que você semear, vai vingar. Por que eu estou falando isso? Para que vocês não coloquem, digamos assim, nas costas do Senhor. Ah, é o Senhor que tem que me dar, é o Senhor que tem que fazer. Não, irmãos, o Senhor, ele prepara o ambiente para que nós façamos a nossa parte. Amém? Outra coisa, o que o Senhor me chamou a atenção aqui para esse texto? Que nós falamos muito, o dízimo, oferta, tal, só que muito para questões naturais, para questões financeiras, para enriquecer, enfim, né, toda aquela situação. Mas nós esquecemos de atentar para o outro sentido que tem também nesse texto. Porque o dízimo e a oferta, ele é um ato que você faz de uma forma física, de uma forma natural, mas o dízimo e a oferta, ele não tem um sentido espiritual? Tem. Então, eu tenho que observar nesse texto aqui também as questões espirituais envolvidas aqui. Aqui eu sei que o Senhor, se eu devolver o dízimo e a oferta, ele vai me preparar esse ambiente para que tudo aquilo que eu semear, tudo aquilo que eu plantar, que eu lançar na terra, vai vingar. Amém? Só que agora eu tenho que observar uma coisa aqui. O Senhor diz assim, eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Aí agora eu tenho que pegar os frutos da vossa terra, e eu tenho que ter um olhar para esse texto aqui, um olhar espiritual, porque também tem um sentido espiritual. O que a Bíblia diz? Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Mas e se a árvore der o fruto e for roubado? Porque aqui é o que ele diz, que ele vai repreender o devorador por causa de vós, ele não destruirá o seu fruto. Ou seja, toda a obra que você faz para o Senhor, melhor dizendo, toda a obra que o Senhor faz através de você, ele vai conseguir realizar, Deus, e que você também cumpra com esses princípios. Caso ao contrário, você vai dar um fruto, porém esse devorador vai vir e vai destruir toda a obra que você faz. Então isso aqui também está ligado com as obras que nós fazemos no Espírito para o Senhor. Por isso que muitos cristãos tentam fazer e fazer a obra do Senhor e não consegue, não vinga, nada dá. Por quê? Porque isso aqui também, o dízimo e a oferta também está ligado com o seu propósito, com você fazer a sua obra. Porque você também vai dar um fruto, você também é uma boa terra. Então, assim como as minhas finanças estão guardadas, o meu propósito, tudo aquilo que eu vou fazer para o Senhor em prol do reino, também está ligado aqui nesse sentido. Porque eu tenho algo natural e também tenho algo espiritual. Eu tenho que olhar, atentar para essas duas formas. Amém? Só para ficar claro, irmãos. Eu sei que, em nome de Jesus, todo mundo aqui já venceu essa questão aqui do dízimo e oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o segundo, que é o migrador, o terceiro, o cortador e o destruidor. Nós temos um texto lá em Joel, que ele vai estar falando, Joel 2. Só que lá em Joel 2, ele vai estar com outra nomenclatura, irmãos. Tá? Mas tem todo esse significado do cortador, o destruidor e o migrador. Amém? Joel 2:25, ele vai falar assim: e restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde, e a lagarta e a borboleta, e a taturano. E olha só o que nós falamos aqui. Algumas versões vão estar assim. Algumas versões vai estar especificado sobre o migrador, o cortador, o destruidor. Depende da sua versão. Tá? Mas se você for fazer uma busca mais aprofundada, você vai linkar tanto o migrador, o cortador, quanto a locusta. Amém? Outra coisa, você lembra que nós falamos que esses seres que agem nessas 4 esferas, nós falamos ali no início, que eles são chamados o exército de Deus?
nós falamos assim, isso aí é coisa do inferno, isso aí é coisa do demônio. Mas se eu disser que quando um espírito desse te persegue, eu te dizer que é de um exército do Senhor, aqui ele está dizendo, e ele vai dizer assim, no versículo 27, 26, se comereis, no versículo 25, perdão, na parte B ele vai dizer assim, o meu grande exército que enviarei contra vós. Bem no finalzinho do versículo 25, o meu grande exército que enviarei contra vós. Ou seja, irmãos, de um modo geral, tá? De um modo geral, como nós estamos tratando aqui de batalha espiritual, de um modo geral, na grande maioria das vezes, quando nós temos uma batalha espiritual, nós temos que, antes de tudo, recorrer ao Senhor. Recorrer ao Senhor. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, para que ele venha em socorro. E segundo, para você saber se não é ele mesmo que está te mandando uma perseguição. Não, mas agora, meu Deus, como assim que Deus vai me mandar um espírito para me perseguir? Irmãos, o Senhor não disse que ele disciplina aquele que ele ama? E você acha que o Senhor disciplina como? Você viu nos estudos que nós fizemos todos esses meses que o mundo espiritual ele é operacionalizado pelos anjos ou pelos espíritos? Então, irmãos, sempre recorra, quando você estiver em uma batalha, recorra ao Senhor antes. Se jogue aos pés do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui depois, sobre se humilhar diante do Senhor. Recorra a Ele, primeiro para Ele te salvar, te resgatar disso. E depois para você saber se de repente não foi você que pisou na bola em alguma situação e o Senhor não está te disciplinando. E você coloca... Irmãos, meu Deus, Lúcifer tem que ter as costas, acho que bem largas, porque tudo vai nas costas de Satanás. Culpa do diabo, culpa do diabo. Irmãos, e o diabo do homem nunca é culpado. Né? Então, nós temos as nossas falhas. Nós deixamos de cumprir com algumas coisas com o Senhor. E quando o Senhor nos disciplina, a gente coloca a culpa no diabo. Eu sei que isso aí é a nossa natureza adâmica que está sendo transformada, mas nós precisamos vencer isso aí. Amém? Vamos lá, então. Aqui, esse texto aqui de Joel foi só para vocês verem, então, que ele vai estar falando sobre o restante dessas esferas, do migrador, cortador e destruidor. Esse migrador, eu quero passar um texto para vocês que está lá em Marcos. Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Ele vai dizer assim, e eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem concorrentes, porque tem sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, e as correntes foram foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes, e nos sepulcros gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. Irmãos, o que é esse adorar? Não é cantar um louvor para o Senhor. Senhor Jesus, eu te adoro. Não, irmãos. O que é o adorar? Adorar, ele é justamente se curvar. Ele se prostrou, se dobrou diante do Senhor Jesus. Né? Se ajoelhou. Isso é adoração, é se curvar. Foi isso que ele fez. Amém? Versículo 7. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, isso aqui eu acho tremendo. E nós temos que tomar com lição e aprender até mesmo com os demônios. Porque nós, às vezes, vamos chegar diante do Senhor, nós vamos dizer assim, Senhor, você tem que me ajudar. O Senhor tem que me socorrer. A gente já chega com o tupete erguido. Irmãos, os demônios chegam aqui diante do Senhor, a primeira coisa que eles fazem é adorar o Senhor, se curvar. Porque reconhecem. Até os demônios mostram que conhecem Jesus, o Filho do Altíssimo, sabem quem ele é, sabem da sua autoridade. E nós que somos os cristãos não sabemos. Ou sabemos e, passa batido. Então, olha só. Isso aqui faz com que a gente aprenda como é que nós vamos chegar diante do Senhor. Por mais que, às vezes, nós pegamos numa situação
difícil, mas não é porque nós estamos nos prantos que nós vamos chegar também de qualquer maneira falando com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então ele finaliza ali, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. E aí ele vai dizer assim, pois ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou, qual é o seu nome? Irmãos, aqui, ó, muitos, né, agem, às vezes, nas igrejas, fazendo esse interrogatório com o espírito que manifesta, às vezes, numa pessoa, e eles usam esse texto, mas Jesus questionou, ele perguntou qual é que era o nome do demônio. Primeira coisa que nós vamos ter que observar nesse texto aqui. Você observa que o homem veio até Jesus, pedindo para que ele não atormentasse. Mas quem provocou a manifestação foi a chegada de Jesus. Por quê? Lembra que nós falamos que o próprio Senhor é a luz, que ele é a luz do mundo? Quando ele chegou, o que manifestou? As más obras, as trevas. Então, só o fato do Senhor Jesus ter pisado naquela terra, chegou a luz, manifestou as trevas que ali habitava. E ele veio correndo. Senhor, te conjuro, não nos atormentes. Então, olha que tremendo essa passagem aqui. E quando ele pergunta assim, qual é o teu nome? É porque o Senhor Jesus chegou lá. Quando ele chegou, que ele manifestou as trevas que estavam no homem, ele chegou dizendo assim, sai dele, espírito imundo. O Senhor deu uma ordem. Só que ao invés do espírito sair, ele veio até Jesus. Aí, quando a gente lê isso aqui, a gente acha assim, mas como que se nem Jesus aqui teve autoridade para expulsar o demônio, como é que eu vou ter? Né? Irmãos, quando nós vamos seguir aqui, você vai ver que o Senhor, ele pergunta, né? Versículo 9, ele diz assim, e perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele respondeu dizendo, meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí o que acontece? O Senhor trouxe à luz mais uma informação. Quando o Senhor diz assim, sai dele, espírito imundo, o primeiro, aquele que estava manifestado nele, saiu. Irmãos, outra coisa que nós vamos aprender aí, né, com esses seres das trevas, é que eles são extremamente obedientes naquilo que o Senhor falou. Quando o Senhor disse, sai dele, espírito imundo, o Senhor falou no singular, sai dele, você. E eles obedeceram à risca. Como o Senhor mandou aquele que estava na frente, saiu só aquele. Aí, quando manifestou o outro, veio falar com Jesus. Por quê? Ele disse assim, o Senhor já veio, mandou um sair. Por favor, não nos atormente. Só que quando o Senhor descobriu que era uma legião, o Senhor mandou agora, deu uma ordem para a legião inteira. E aí eles tiveram que sair. Estão compreendendo? Então, eles são extremamente obedientes. Por isso que eu digo, quando você for fazer uma ação dessa, de expulsar, às vezes, algum espírito que está manifesto em alguém, irmãos, tem que obedecer. Ah, mas eu não posso estar em pecado. Ah, não, mas eu tenho que estar jejuando e orando. Irmãos, se você tiver que fazer algo para daí sim você ter autoridade, a obra já não é mais de Cristo. A obra é sua. A autoridade está no nome do Senhor. Se o Senhor habita em vós, a autoridade vem dele. Então, quando você fala, Cristo fala. E eles têm que obedecer. Independente, eles vão tentar te acusar. Se você tiver com alguma situação, irmãos, nem dá bola. Repreende. Repreende. E vai ter que obedecer, vai ter que sair. Mas para isso você tem que crer também nessa autoridade. Você tem que discernir essas coisas. Se não, vão fazer que nem os discípulos lá que tomaram um pau dos demônios lá e saíram pelados. Vamos seguir. E ele diz assim, e pedia-lhe muitos que não os enviassem para fora daquelas terras. Por que eles não queriam ir para fora daquelas terras? Porque eles são territoriais. Lembra que nós falamos que todos eles têm uma organização? Eles são territoriais. Então, os espíritos malignos, os seres das trevas que estão num estado, não estão em outro. São outros que manifestam. Então, cada região vai ter um espírito que se manifesta. Então, eles são territoriais. E aí o Senhor fala aqui, no versículo 11. Ora, estavam ali perto, nos montes, uma grande manada de porcos se alimentando.
E todos os demônios lhe pediam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar, e eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. Ou seja, por que justamente eles se lançaram no mar? Quem é que mora, que habita nas profundezas do abismo? Lembram? Por isso que eles foram para lá, para que eles não tivessem que trocar de território. Se eles trocam de território, provavelmente ia ter confusão entre eles. Outra coisa que nós temos que observar aqui, nesse texto, criar porcos nesta região aqui onde eles estavam criando, região aqui de Israel. E nessas regiões era proibido criar porcos. Aí o que aconteceu? Os homens pedem para que Jesus saia dali. Por quê? Imagina, o cara amanhece o dia, o cara tá rico, porque, né, alguns vão dizer aqui que era quase 2.000 porcos. Irmão, se você colocar isso hoje, fazer os cálculos hoje, dá quase 500.000, né? Dá uns 500 mil quase, em porcos. Então, tu imagina, esse foi o prejuízo que o dono dos porcos teve só com a chegada de Jesus. E o que quer dizer tudo isso? O que tem a ver com esse migrador? Lembra que nós falamos ali que os demônios migraram do gadareno para os porcos? E a provisão, a área da finança também migrou. Saiu da mão daquele rapaz, ele perdeu toda aquela provisão. E o que tem a ver, então, esse segundo aqui nível, o migrador? Como é que nós repreendemos esse migrador? Simples. Não mexendo com coisas ilícitas. Não mexendo com coisas ilícitas, assim como eles. Era ilícito, era proibido criar porcos. E aí você, às vezes, pode observar dizendo assim, mas como é que tantas pessoas prosperam e eles fazem tudo coisas ilícitas? Aqui você pode falar a mesma coisa do dono dos porcos. O cara já tinha quase 2.000 porcos. Só que é justamente dessa forma. Você enriquece, prospera um monte financeiramente. Daqui um pouco você perde tudo numa vez só. É uma ilusão. Parece prosperidade. Daqui um pouco vem um migrador. Principalmente quando chega Jesus. Agora, o mais complicado é quando não chega Jesus para essa pessoa. Que ela vai enriquecer até o final da sua vida. E vai chegar no final da sua vida, a sua riqueza fica, e ela entra na eternidade sem Cristo. Agora, se Jesus chega, se apresenta com a luz, e a pessoa está fazendo alguma coisa ilegal, pode ter certeza que em algum momento tudo isso vai vir para a luz. E vindo para a luz, vai ser feito um limpa. Então, vamos repreender esse migrador como? Não mexendo com coisas ilícitas, coisas ilegais. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo. Cortador. Vamos para o Evangelho de Lucas. Lucas 15. Outro texto aí bem conhecido. Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu levei um susto agora, irmãos. Separei o texto aqui, fui ler, nada a ver com o que eu tinha separado, quando eu olhei que eu estava em Marcos ainda. Oh, misericórdia. Vamos lá, então, Lucas 15, versículo 11. Ele vai dizer assim, e ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dai-me a parte dos bens a quem tem direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres, né, os seus bens. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos.
e ele desejava encher o seu estômago com as cascas, né? Algumas versões vão dizer assim, as bolotas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele caindo em si, olha só o que esse cortador faz com o povo de Deus. Porque quando alguém passa por isso, não está em si. Porque quando ele cai em si, ele vai dizer assim, e ele caindo em si disse, quantos servidores do meu pai têm pão suficiente de sobra? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe darei e lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Irmãos, só até aqui, só para a gente pegar esse contexto aqui. Esse texto aqui, se nós formos detalhar ele aqui, ele é riquíssimo. Mas o que nos chama a atenção aqui? O que acontece com esse cortador? Como é que nós podemos repreender esse cortador? Esse cortador, ele acontece, ele nos persegue quando você se afasta de Deus. Se afasta da comunhão, não só com o Pai, mas também da comunhão com os irmãos. Quando você quer viver uma vida, como diz no texto, desordeira. Você vem para ir para Cristo, né? Conhece, recebe toda a herança de Cristo, recebe os dons, tudo. Descobre o seu chamado, você começa a prosperar, mas daqui um pouco você começa a não se agradar de algumas coisas que o Pai está fazendo. Por quê? Porque hoje, né, o homem caído, o que ele deseja fazer? Ele deseja fazer a sua vontade. Ele quer viver de acordo com a sua vontade. Porém, enquanto ele estava na fazenda do pai, ele tinha que obedecer ao pai, fazer a vontade do pai. Até que ele decidiu, não, pai, olha, não quero mais ficar debaixo da tua autoridade. Eu não quero mais estar debaixo da tua autoridade. Eu quero a minha parte da herança e eu vou viver como eu quiser. Amém. Irmãos, quando você sai da presença do Senhor, quando você sai debaixo dessa autoridade do Senhor, você até sobrevive por um tempo. Mas vai chegar um ponto que você vai dizer assim, meu Deus, o que eu fiz? Por quê? Toda a provisão que vem da parte de Deus, toda a proteção, todo o cuidado é cortado. Porque agora você não está mais debaixo da autoridade do Pai. Tudo que o Pai provia, ele gastou no mundo, se perdeu. Então, irmão, se você sai da presença do Pai, se você vai querer viver uma vida de aventuras, né, como a gente costuma dizer, não vai dar certo, irmãos. Você vai perder tudo que você tem de Deus, toda a proteção, o cuidado, o amor do Senhor. E aí, quando a pessoa menos espera, quando ela cai em si, ela já está lá alimentando os porcos, mas não pode nem comer o que os porcos comem. Até que ela cai em si e diz assim, eu vou voltar para Deus. Não posso mais viver longe dos caminhos do Senhor. E glória a Deus por esse filho que voltou. E quando o filho volta, qual que é a primeira atitude dele? Se humilhou diante do pai. Reconheceu o seu erro. Viu como é importante nós nos humilharmos e reconhecermos o lugar do Senhor. Falei aqui na segunda-feira para os homens que às vezes nós esquecemos com quem nós estamos falando, irmãos. A gente esquece. Nós esquecemos que estamos falando com o Deus Todo-Poderoso. Ah, mas ele é meu pai. Sim. E você fala com seu pai de qualquer maneira? Não. Se com os pais da terra nós conversamos e falamos, tratamos com respeito, quem dirá o Pai dos Espíritos, como diz as Escrituras? Aquele que criou todas as coisas, aquele que nos sustenta até mesmo com o fôlego de vida. Então nós precisamos chegar no Senhor da maneira correta, nos humilhando, assim como fez. Então permaneça, irmãos, em comunhão com o Pai, em comunhão com irmãos. E quando eu falo em comunhão com irmãos, não é só ir no culto no domingo. Não é só isso. Vai muito além, é você ter um relacionamento verdadeiro, como irmãos. Relacionamento. Porque eu, por muitas vezes, ia na igreja domingo, irmãos, às vezes tu entra na igreja e sai, às vezes sem conversar com ninguém.
Como é que você pode chamar isso de relacionamento? Ah, não, eu vou lá porque eu tenho comunhão com os irmãos. Não, irmão, só um pouquinho. Besteira. Comunhão é quando você realmente se relaciona. Então, nós necessitamos disso. E, através disso, nós vamos repreender, então, esse espírito, esse cortador, que corta tudo. Quando eu falo provisão, que vai cortar a provisão do filho, eu não estou falando de área financeira. Ou o Senhor, ele provê só o financeiro para você. Se o Senhor não provê só o financeiro para você, a provisão não é só dinheiro. A provisão é todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o quarto, que é o destruidor. Gênesis 13. Vai glorificando o Senhor aí, irmãos. Vai glorificando, que a palavra vai entrando. Vai entrando na sua mente. Vamos ler lá, versículo 7. Olha só essa história aqui. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam na terra neste tempo. E Abraão disse a Ló: que não haja contenda entre, eu te suplico, entre mim e ti, e os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Lembra que nós falamos que quando há duas pessoas de Deus, elas não brigam? Olha a maturidade aqui de Abraão, de Abrão, na verdade. Senão nós não podemos brigar, não vamos brigar. Não é, esta é a terra toda, está toda a terra diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares à esquerda, então eu irei para a direita. Se apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Irmãos, acredito que todo mundo conhece essa história. Vocês sabem que, na verdade, Ló só enriqueceu porque a bênção estava com quem? Com Abrão. Então, Ló enriqueceu por causa de Abrão. Então, qual foi a situação? Qual que era o comportamento de Abrão? De Ló? O que ele deveria fazer? Ele deveria abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, Abrão. Não vamos nos separar. Fica tudo para você. Fica tudo para você. Eu só quero estar junto. Mas o que ele fez? Ele enriqueceu nas costas de Abrão. E na hora deles se separarem, ele ainda escolheu o melhor campo, teoricamente. O que aconteceu com ele? Foi para Sodoma. Sodoma e Gomorra. Saiu de lá só com 2 filhas e a roupa do corpo. O que é isso aí, irmãos? O que é? Quem que foi lá depois? Qual foi os anjos que foram em Sodoma? O que eles foram fazer? Destruir a cidade. E se você ler esse texto, você vai ver que foram 3 varões que se apresentaram a Abrão. Um deles ficou com Abrão e os outros 2 foram para a cidade. Lembra que teve toda aquela questão que os homens queriam ter relações com esses anjos? Quem que eram esses anjos? Destruidor, enviados pelo Senhor. E como que eu repreendo esse destruidor? Simples, sendo grato. Por quê? O que Ló fez aqui? O que Ló foi com Abrão? Ingrato. Foi ingrato. E aqui o mais triste, irmãos, é que quem estava brigando eram os pastores. Pastores. Brigando por conta do espaço de tanta provisão. E hoje parece que a gente quase não vê isso, né? Não, você não pode tomar a ovelha da minha igreja, ela dizima aqui. Jesus Cristo, misericórdia. Então, irmãos, como que nós repreendemos esse destruidor, essa ação desse maligno? Sendo grato. Agradeça todos os dias, todo o tempo ao Senhor. A Bíblia não diz? Em tudo dei? Então, é ser grato. Irmãos, é terrível você conviver com uma criatura ingrata. A ingratidão é terrível. A pessoa não consegue ver benefício em nada. Nada que Deus faz para ela, ela vê um benefício, nada. O Senhor pode prover todas as coisas, pode ter livrado a pessoa de tantas coisas,
né? Resgatou das trevas, transportou o cidadão lá do reino das trevas, agora para o reino do Filho do seu amor. Mas a pessoa não reconhece, recebeu a salvação, recebeu a vida de Cristo, recebe toda a provisão da parte do Senhor, ganhou um propósito de vida, para não andar nessa terra sem propósito. Tem um pai que te provê todas as coisas, e o cidadão não consegue ser grato por aquilo que recebe da parte de Deus. Então, irmãos, o destruidor é só a ingratidão do ser humano. É ingratidão. Lembra que o Senhor fala, sedes fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas o porquê que muitos não conseguem chegar nesse muito? E não estou falando aqui, irmãos, de dinheiro. Esquece o dinheiro. Estou falando de coisas espirituais. Por que a pessoa não consegue? Porque não consegue agradecer pelo pouco que tem. Que aos nossos olhos pode ser pouco. Agora, olha só. Quanto custa uma alma, uma vida? Não tem preço. Então, irmãos, não importa se nós vamos estar pregando para uma pessoa ou vamos estar pregando para 1 milhão de pessoas. A obra vai ser a mesma. O que importa é se pessoas estão sendo alcançadas, se estão sendo restauradas para o Senhor. Nós vamos agradecer. Se tiver uma pessoa, se tiver 5, se tiver 10, nós vamos agradecer ao Senhor. E esse destruidor jamais se achegará em nós. Por quê? Porque quem que envia eles? O devorador, o migrador, o portador e o destruidor. Lembra que é o exército de Deus. E aí você não pode culpar o diabo. Porque tudo que você semear, Deus é tão justo que ele deixa você colher. Então, muitas vezes, as batalhas espirituais que você está tendo é fruto do seu comportamento diante do Senhor. E o Senhor está te dando essa batalhazinha aí espiritual só para te trazer para o centro da vontade dele. É uma correção. Correção. Amém? Glória a Deus. E como que nós podemos, além de todas essas dicas que nós trouxemos aqui, né, para repreender todas essas ações, como que eu posso, então, vencer essas batalhas? Simples, não tem muito o que nós inventar moda. Irmãos, pela fé. Pela fé. Não existe você fazer nada para o Senhor, principalmente nessas questões, se não for pela fé. Se você não crer naquilo que você está fazendo, naquilo que o Senhor disse, naquilo que a palavra disse, de nada adianta. Nada adianta. Então, pela fé. E o poder da fé, ela está justamente no quê? Nos detalhes das Escrituras. E por que ela está nos detalhes das Escrituras? Porque justamente os detalhes da Escritura revela a Cristo. Simples. A nossa fé tem que estar voltada para os detalhes, porque os detalhes revelam a Cristo. Tem um texto ali que eu compartilhei com os irmãos, eu vou ler rapidamente ali, no Mateus capítulo 17. Compartilhei com os homens, nós vamos compreender um pouquinho sobre isso. Mateus 17, versículo 15. Senhor, olha o que o pai, né, faz em prol do seu filho. Um pai vai buscar Jesus Cristo por conta do seu filho. Ele diz assim, Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Quando o Senhor fala isso, incrédula e perversa, primeiro, o que é a incredulidade? Incredulidade é falta de fé. E quando ele fala que perversa, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é perversa, é aquela pessoa que pratica muitas coisas ruins, faz coisas más, mas vê que o Senhor compara a uma pessoa que você tendo poder para libertar uma pessoa, você tem poder para ajudar e favorecer uma pessoa a ser liberta, e você não faz, o Senhor está te chamando você de perverso, está igualando.
Para o Senhor é perversidade, você tendo condições de ajudar alguém a ser liberto do cativeiro, e quando você não faz, perverso, que você tem condições e não faz. Ele vai dizer assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei contigo? Até quando vos suportarei? Ou seja, até quando vou ter que dar suporte para vocês nas tarefas que vocês têm que fazer? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, por causa da vossa incredulidade. Porque a verdade eu vos digo que se tiveres fé como de um grão de semente da mostarda, direis a este monte, remove-te daqui para lá. Irmãos, quando o senhor fala que mover esse monte, ele não está falando de você chegar na montanha e dizer assim, montanha, pula para o mar. Ele está falando de algo espiritual. Quando ele se refere aos montes, são os principados, potestades, ou seja, são seres espirituais da maldade. Quando você der uma ordem para o demônio, ele vai sair. Creia. Remove-te de cá para lá e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e por jejum, né? Isso aqui nós já mencionamos algumas outras vezes, que esse demônio aqui que ele está se referindo não era o demônio do que estava no menino. Ele está falando do demônio da incredulidade, que só sai com jejum e oração. Ou seja, oração é você declarar, você dar a ordem. A oração, se você pegar a palavra oração, é falar, orar. E o que é que o jejuar? Para que serve o jejum? O jejum é um ato de você enfraquecer a sua carne, humilhar a sua carne, para que você esteja fortalecido no espírito. Então você precisa andar humilde diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do jejum. Vamos só abrir um adendo aqui, como a gente costuma dizer. E, irmãos, vamos fazer o jejum da forma correta, né? Que para os médicos nós fazemos da forma correta. A gente se abstém de qualquer alimento e líquido. E aí para o Senhor a gente quer, não, vou fazer jejum de pão, vou fazer jejum de televisão. Tá repreendido esse espírito aí, em nome de Jesus. Isso aí é um espírito de engano. Misericórdia. Então, irmãos, jejum, procura lá, irmãos, no Google, dá um Google aí. Dá um Google. Jejum é abstenção de alimentos. Simples. Tá? Qualquer outra coisa que você for fazer é propósito. Não tem nada a ver com jejum. Amém? Então, eu compartilhei esse texto aqui com os irmãos para fazer o quê? Para trazer na nossa mente que se nós não tivermos a fé, e a fé nos detalhes que revela a Cristo, nós não vamos conseguir realizar essas obras. Não vamos conseguir realizar as obras. Por isso que eles não conseguiram expulsar os demônios. Então, quando você tem a sua atenção, né, para se aplicar nas Escrituras, prestar atenção nos detalhes, que esses detalhes vão revelar a Cristo para você, e você vai se encher de Cristo, a sua fé, lá fora. E aí, irmãos, você sai dando ordem no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. E de onde que vem a fé? Vamos ver lá. Romanos 10. Glória a Deus. Aleluia. Espero, irmãos, que a vida de vocês esteja sendo edificada com todo esse conteúdo, com toda essa informação que o Senhor tem permitido com que a gente tenha entendimento. Porque se fosse para qualquer um que lesse as Escrituras teria entendimento do que nós estamos falando. Mas você, por ser um discípulo, e para os discípulos, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 17. Ele vai dizer assim, assim, então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus? Não, né? Ouvir pela palavra.
é diferente de ouvir a palavra de Deus. Porque se fosse ouvir a palavra de Deus, qualquer um que ouvisse teria fé. Tendo fé, ia crer na obra de Cristo. Mas nós sabemos que tem muitos que ouvem, que leem e não compreendem. Então, como que eu entendo essa passagem aqui? Ouvir pela palavra. Quem que é a palavra? A palavra é Cristo. Então, eu tenho que ouvir por Cristo, estando em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você não ouve e a sua fé não é gerada, não é aumentada, ela não é desenvolvida. Então, sem o nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível você ter fé. É impossível. Por isso que, qual que é o nosso papel? Ser luz, levar a Cristo para as pessoas, para que elas venham crer nas Escrituras. Por isso que, às vezes, se você pegar uma pessoa e pegar e dizer assim, abrir a Bíblia e dizer assim, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, a pessoa não vai compreender, não vai entender, vai te chamar de louco ainda. Não vai entender, porque o principal você não fez, apresentar Cristo para ela. E aí, quando Cristo entra, meu amigo, já era. Já era. O Senhor transforma. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, ou seja, não é qualquer palavra. Já que essa palavra, né, a palavra de Deus é uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é qualquer palavra. E a Bíblia? A Bíblia, ela é a escritura sagrada. Porque às vezes a gente pega e diz assim, agora eu vou ler a palavra. Irmãos, você lê a escritura sagrada, porque a palavra é Cristo, é uma pessoa. Amém? Vai dar um bug aí na mente dos irmãos. Glória a Deus. Mas tente compreender isso. A Bíblia, ela é as escrituras sagradas. As escrituras sagradas. Porque a palavra é uma pessoa. Está lá em João. Né? Em João 1, vai falar sobre o verbo. Algumas vai falar sobre a palavra, dependendo da sua versão. Mas essa palavra é Cristo. É uma pessoa. Glória a Deus. Então, quando eu estou em Deus, né, ouço a palavra que é Cristo, a fé vem, ela surge em nós. Tem só para deixar de referência para vocês, João 4, versículo 4, vai dizer que Deus, ele é espírito. Amém? E a Bíblia também diz que este livro, as Escrituras Sagradas, todas essas letras, elas foram inspiradas por Deus. Ou seja, todas as palavras são espíritos. Não é um livro normal como qualquer outro. Por isso que nem todo mundo compreende. Por quê? Porque pelo Espírito, só as coisas do Espírito, só o homem espiritual discerne. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhe parece loucura. Nem se pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Por quê? Porque ela é espírito. Olha o que diz lá em João 6, versículo 63. João 6, versículo 63. Ele vai dizer assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e vida. Espírito e vida. Então, por isso que a primeira coisa que você tem que ministrar na pessoa é Cristo, que é a palavra, e é através dele que vai gerar vida. Se você ler as Escrituras Sagradas como um livro, só vai obter conhecimento. Agora, se você quiser gerar vida, apresente a Cristo para as pessoas. E aí ela vai começar a discernir o Espírito por detrás das letras.
Qual é o espírito que se manifesta através dessas letras? O significado espiritual que tem em cada palavra, em cada linha. Amém? Então, nós vemos lá, em Efésios, né, no capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, né, ou as hostes deste mundo, das forças ou das hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Então, irmãos, a nossa luta, toda essa nossa batalha que nós temos, não fica somente no nível físico, manifestação no corpo. Nós temos prisões também nas regiões celestiais. Eu sei que o tempo está apertado, irmãos, mas eu preciso compartilhar um outro texto aqui para que vocês compreendam, tá? Vamos ler lá, 10, Daniel 10. E aí eu já estou encerrando. Prometo para vocês. Eu vou me prevalecer um pouquinho, já que hoje é meu último dia. Glória a Deus. Daniel 10, a partir do versículo 1. Vamos ler lá. Aqui Daniel, ele teve um estalo, né? Se você pegar aqui no versículo 9, você vai ver que Daniel, através das escrituras, ele teve uma revelação que o tempo de cativeiro já estava ali, né? E aí ele foi orar para o Senhor. E aí ele foi orar para o Senhor por essa questão, e o Senhor envia então um anjo, e o anjo trouxe a resposta para ele. Só que aí ele agora queria saber a interpretação, queria saber o que era, o que dizia esse sonho. Interpretar isso. E aí ele vai dizer aqui, ó. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longe, era longo, ou seja, o assunto era real, mas não era para aquele tempo, era algo para muito mais para frente. Então entenda, se às vezes você recebeu uma revelação, parece estar demorando a acontecer, você tem que perguntar para o Senhor, será que é para esse tempo? Bem? Porém o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto, e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras, ou seja, 3 vezes 7, 21. Estava pranteando. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi, até que se completasse as 3 semanas inteiras. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Idequel, ergui os meus olhos e olhei e observei um certo homem vestido de linho, cujos seus lombos estavam cingidos como o fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face como uma aparência de um relâmpago. Lembra aqui da projeção profética? Semelhante, semelhante. Ele está tentando te mostrar algo que você nunca viu. E os seus olhos como os lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes à cor de bronze polido, e a voz das suas palavras é como voz de uma multidão. Hoje, se a gente vê isso, a gente sai correndo. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão, porém um grande temor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Eles não viram, mas sentiram a presença do anjo. Olha só. Portanto, fui deixado sozinho e tive esta grande visão. E nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi desfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, ouvia a voz e suas palavras. E quando eu ouvi a voz das suas palavras, sentia então um profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos. Olha só que forte, irmãos. Olha o que aconteceu com Daniel somente pela presença do anjo. Só pela presença. E sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me, ele, ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te de pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me estas palavras, levantei-me, tremendo.
Então disse-me ele: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para, olha só, humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Ou seja, já parou para pensar o porquê que muitas orações não são ouvidas? Será que não é a forma que nós estamos se achegando diante do Senhor? Será que não é a forma com que o meu coração está se dedicando a essa causa que eu estou orando? E olha só o que diz lá em Provérbios 18, 20, do fruto da boca, Provérbios 18, 20, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Aquilo que você fala, amém? Versículo 13 vai dizer assim: porém o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Ou seja, o que aconteceu? Daniel começou a orar, pedindo aqui uma revelação, e no primeiro dia foi respondido. Só que o príncipe da Pérsia, nas regiões celestiais, resistiu o anjo, não deixando ele passar. E Daniel seguiu orando. Agora eu venho, versículo 14, agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando eu tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face no chão e tornei-me mudo. E eis que como uma semelhança do filho dos homens, tocou-me nos meus lábios. Então eu abri a boca e falei, e disse para aquele que está diante de mim: ó meu Senhor, pela visão, minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Olha só o que aconteceu com o corpo de Daniel somente pela revelação, irmãos. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego, permaneceu em mim. Ou seja, estava desfalecido. Então veio novamente e tocou-me, com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse: ó homem grandemente amado, não temas, paz seja contigo. Quem é que fala isso para os discípulos? Para você pensar. Ser forte, sim, ser forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele: sabes, porque eu vim a ti, e agora retornei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu for, eis que o príncipe da Pérsia e da Grécia virá. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade, e ninguém há de se mantenha comigo nessas coisas, exceto Miguel, o vosso príncipe. E aí você segue lendo aqui, você vai ver que, na verdade, ele não conseguiu passar nessas regiões celestiais. E aí o anjo, Miguel, que é um dos príncipes, tem muitos, mas um dos príncipes, veio para ajudá-lo a atravessar essas regiões celestiais. E através dessa ajuda ele chegou com a resposta. Mas o que nós observamos com isso? Que Daniel, mesmo tendo a sua oração respondida no primeiro dia, ele não sabia que tinha sido respondido. Ele seguiu orando. Agora, você já imaginou quanta oração, quanta bênção, quantas coisas do Senhor ainda estão presas nas regiões celestiais porque você orou uma, duas vezes só e parou? Não persistiu? Não aplicou o seu coração se humilhando perante ao Senhor para clamar por aquilo que você deseja? É batalha espiritual. Batalha espiritual. Acontece também nas regiões celestiais. E você tem que clamar ao Senhor. Por isso que a gente pede anjos. Senhor, envia anjos. Por quê? Porque às vezes os anjos é que vão trazer a resposta do Senhor. Lembra que nós falamos já, ministramos o curso inteiro, que o mundo espiritual ele é operacionalizado pelos anjos? Então, irmãos, quem vai trazer a resposta, muitas vezes é os próprios anjos que vêm trazer a resposta para você. Ou você acha que é só o Espírito Santo? Forte isso, né? Então, irmãos, hoje nós falamos sobre essas batalhas. Nós já vimos falando aqui nesse curso sobre as batalhas que nós temos na mente. A Fábio vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Nós falamos sobre essas batalhas que nós temos também com o nosso corpo físico. E agora
falamos também sobre essas batalhas que nós temos nas regiões celestiais, que isso a gente nem presta atenção. A gente acha que a gente orou uma vez e a resposta vai vir. Mas aqui nesse texto fica bem claro que também os anjos, para trazer uma resposta, têm batalha. E você tem que seguir em oração, se aplicar em oração. Então você vai ver um monte de campanha, os 21 dias de Daniel. Irmãos, foi de 21 dias porque foi o tempo que o anjo demorou para atravessar as regiões celestiais. E Daniel orou esses 21 dias. Se demorasse 30 dias, Daniel ia seguir orando. E essa é a nossa mentalidade. Você seguir orando até que o Senhor te responda, mesmo que a resposta seja um não. Mas pelo menos você vai ter certeza que você recebeu aquilo que você orou. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que pede, recebe. Ou seja, o Senhor deu. Agora, se chegou em você, aí que são elas. Entendeu? Pode ter ficado pelo meio do caminho. Agora eu fico imaginando, né? Só conjecturando, né, irmãos? Daniel vai lá e ora para o Senhor. Aí o Senhor, ó, dá a ordem lá e envia um anjo para levar a resposta para Daniel. E aí sai. Daqui a pouco o Senhor observa, só um pouquinho. O que Daniel está insistindo nessa oração? Como é que Daniel está orando se eu já liberei a ordem? Só um pouquinho. Envia Miguel para resolver a situação. Então insista, irmãos, insista na sua oração, persevere, perseverança. Jesus Cristo. Bom, vou falar. Se você não persevera na oração para receber aquilo que você quer, como é que você vai perseverar numa situação para cumprir com o seu propósito? Se naquilo que você deseja você não persevera, quanto mais quando for cumprir com a vontade do Senhor. E aí, sabe, irmãos, nossa mente ela bagunça porque nós estamos vindo de um outro sistema. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, reino de Cristo. E se você observar lá no Rio Grande do Sul, tem uma cultura. Se você observar aqui em Santa Catarina, é outra cultura. Se você for lá para o norte, é outra cultura. Só que quando você é transportado de início, você sente a diferença. Você que veio do sul, chega em Santa Catarina ou vai para o norte, você sente a diferença. É estranho a forma de falar, a forma de cada um se comportar. Até que daqui um pouco vai estar falando conforme o pessoal daquela cidade ou daquele estado vai estar falando. E é a mesma coisa que o Senhor espera com que a gente faça com o reino. Nós não podemos querer chegar no reino de Cristo e ser da terra ainda. Pensar como os seres da terra. Então nós temos que chegar no reino de Cristo e falar como eles, pensar como eles, agir como eles, obedecer como eles. É isso. É um processo dolorido, mas é benéfico para nós. Amém? Glória a Deus. Então encerramos a minha parte por aqui. Semana que vem a Fábio vai trazer então outra parte aí dessas batalhas. Amém? Glória a Deus.